Olá! Está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Eleições diretas para presidente e vice de TJs e TRFs. A JUF é favorável à proposta. Justiça Federal supera 1.500.000 processos eletrônicos na 4ª região. Vocação. Nova disciplina em faculdades de Direito leva a realidade do ofício de magistrados para a sala de aula. Eu sou Daniela Ramalho e o Justiça para Todos está no ar. Tramitam no Congresso Nacional 3 propostas de emenda à Constituição que sugerem mudanças nas eleições para presidente e vice dos tribunais regionais federais e de justiça. A eleição direta nos TJs e TRFs é uma bandeira da JUF. A matéria ainda divide opiniões, mas a maioria dos magistrados aprova. Acompanhe os detalhes na reportagem de Roberta Lindbergh. A proposta de emenda constitucional traz várias mudanças para o processo de escolha dos magistrados que estarão à frente dos tribunais. A PEC, na verdade, foi uma discussão que nasceu da Frente Parlamentar pelo Aperfeiçoamento da Justiça, junto com a AMB, para que a gente pudesse democratizar também naqueles que definem todo o processo eleitoral, os juízes que definem a vida das pessoas. Eles também têm o direito de poder escolher aqueles que vão estar dirigindo o sistema administrativo dos tribunais regionais. Então, daí surgiu a ideia de se fazer a PEC. A PEC, então, foi apresentada aqui com o número 187 aqui por mim, na Câmara dos Deputados, mas com apoiamento de mais de 300 parlamentares. E também tem uma iniciativa do Senado. A tendência é que as duas se encontrem para virar um substitutivo, mas o importante é que as duas casas tomaram essa iniciativa e com isso nós podemos ter mais celeridade. Atualmente, de acordo com a Constituição Federal e a LOMAN, a Lei Complementar 35, para assumir a presidência ou a vice-presidência de um tribunal, é preciso que o desembargador esteja entre os 3 mais antigos, do tribunal, do corpo de desembargadores do tribunal, que não tenha sido presidente, e que seja eleito por seus pares, ou seja, somente pelos desembargadores que integram a corte. Então, hoje o modelo é esse. Os 3 desembargadores mais antigos, que não tenham sido presidente, concorrem entre si, e os demais desembargadores do tribunal, a corte do tribunal, elege entre esses 3 o seu presidente, o seu vice-presidente e o seu corregedor. As propostas que estão em curso, as PECs 8, 15 e 187, que visam democratizar as eleições e a eleição de presidente e vice-presidente dos tribunais, propõem, primeiro, em todas as 3, que o universo de eleitores seja ampliado, ou seja, que além dos desembargadores também votem para presidente e vice-presidente do tribunal todos os juízes de primeira instância que sejam vitalícios. E 2 dessas PECs também aumentam o universo de elegíveis, ou seja, ao invés de se ficar vinculado de só serem elegíveis, só poderem concorrer os 3 mais antigos, qualquer desembargador da corte poderia lançar o seu nome e a sua pretensão de ser presidente ou vice-presidente do tribunal. Para a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a eleição direta possibilita mais transparência nos processos. Para quem defende as eleições diretas, entende-se que ela vai trazer democratização para o Poder Judiciário, ou seja, a partir do momento que os juízes de primeira instância, se aumentar o universo de eleitores, colocar os juízes de primeira instância como agentes aptos a votarem e a escolherem um presidente, vai ter que ser feita um debate maior em torno da função do presidente, do projeto de administração que o presidente tem que trazer para o tribunal. Porque hoje essa eleição é muito restrita entre os desembargadores. Então, quando se aumentar o colégio eleitoral, é claro que nesse diálogo eleitoral, o presidente vai ter que se aproximar mais dos juízes de primeira instância para discutir qual a sua proposta eleitoral, qual a proposta que ele tem para administrar o tribunal, para que se obtenha uma prestação jurisdicional mais eficiente. E a gente acha isso salutar e acha que isso vai trazer benefícios, porque me parece
que ninguém mais que os juízes de primeira instância, que estão no dia a dia da lide judiciária, que estão em contato com a população, que estão em contato com os advogados, com as partes e com os processos, instruindo os processos, tem muito a colaborar. Então esse diálogo institucionalizado para fins eleitorais vai ser muito importante para que o judiciário se democratize, se abra a novas práticas e se aperfeiçoe. A diretoria da AJUF acredita que a PEC 187 é um passo importante para o processo de atualização do judiciário. Essa proposição foi submetida à consulta dos associados e a maioria entendeu que isso deveria ser uma reivindicação da AJUF, né? E isso foi objeto, inclusive, de votação na última Assembleia Geral, e a votação revelou que quase 90% dos associados são favoráveis a que haja essa participação dos juízes de primeira instância nessa eleição, né? A AJUF está discutindo com outras entidades da magistratura, né, quais seriam os caminhos para a efetivação desse pleito, né? Há no Congresso 3 emendas constitucionais, né, que tratam desse tema, né? Então a AJUF ela já está se posicionando favorável a essas emendas constitucionais, sem prejuízo da adoção de outros instrumentos para viabilizar esse pleito. Isso não deixa de ser também um processo de politização, e é importante na democracia. Todos têm que ter a consciência política do processo, seja dentro de uma associação, dentro de um tribunal ou de um partido político, né? Então, com isso também é um aspecto importante, porque às vezes, pelo regime que é hoje, pela idade, o juiz é obrigado a ser presidente e ele não tem, digamos, a vocação administrativa. Então, com isso, serão candidatos aqueles que têm vocação administrativa, que poderá inovar dentro dos tribunais, e não aquele que é por obrigação. As novas regras não serão aplicadas para os cargos de corregedoria e nem para as eleições de órgãos diretivos do STF, dos tribunais superiores e dos tribunais regionais eleitorais, que continuarão seguindo os respectivos regimentos internos. Ela permite com que todos os juízes nos estados brasileiros possam escolher os presidentes dos tribunais, menos o eleitoral. Por quê? Porque o eleitoral ele também tem representação da OAB e ele é, às vezes, circunstancial de acordo com o processo eleitoral. E também não está incluso na PEC os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores. Mas vamos começar principalmente pela base, né? Onde estão os juízes de primeiro grau, onde eles estão lá junto com o cidadão, né? Então ele tem que também ter a liberdade de poder votar, porque ele se sentirá com certeza mais forte no processo e também com mais direito. A PEC vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Se for aprovada, segue para uma comissão especial e será votada em 2 turnos pelo plenário. Essa PEC que nós apresentamos está na Comissão de Constituição e Justiça, já designado um relator, e espero que agora, este semestre, nós possamos então ter a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e logo em seguida no plenário da Câmara e depois sendo remetido ao Senado da República. As associações representativas dos magistrados, a AJUF, ANAMATRA e a AMB, apresentaram requerimento ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, pedindo o pagamento imediato do reajuste de 5% concedido aos magistrados federais. No documento, as entidades esclarecem que, mesmo sem a aprovação do Orçamento Geral da União de 2013, um dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê despesa com pessoal e encargos sociais. As associações pedem que o pagamento já seja implementado na folha de fevereiro, com efeito retroativo a 1º de janeiro.
Até 5 de março estão abertas as inscrições para o seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. O evento vai acontecer nos dias 11 e 12 de março, no auditório do TRF de Porto Alegre. O objetivo é apresentar boas práticas da organização judicial e discutir os desafios e perspectivas do Poder Judiciário no atual cenário de mudanças tecnológicas e organizacionais. As inscrições devem ser feitas no portal da Justiça Federal da 4ª Região. Até 24 de fevereiro estão abertas as inscrições para palestras públicas da 6ª Jornada de Direito Civil. As atividades vão ser realizadas no dia 11 de março, no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília. As inscrições podem ser feitas no site www.cjf.jus.br. A seguir, Justiça Federal supera 1.500.000 processos eletrônicos na 4ª Região. E ainda, vocação. Nova disciplina em faculdades de Direito leva a realidade do ofício de magistrado para a sala de aula. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. Pioneiro na implantação do sistema processual eletrônico, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região chegou à marca de 1,5 milhão de processos eletrônicos. Desde outubro de 2009, a demanda de processos do TRF4 é distribuída entre as seções e subseções judiciárias do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e os juizados especiais federais, juizados especiais avançados e as unidades de atendimento avançadas. O número de processos que chegam à Justiça Federal dos 3 estados da região sul é atualizado por contador online, que permite esse acompanhamento da quantidade de processos que tramitam nesses órgãos. O programa, que utiliza apenas software livre, foi desenvolvido por servidores de tecnologia da informação do TRF4 e da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, com baixo custo para a administração pública. O sistema permite a integração das instituições com os tribunais superiores. As metas do Poder Judiciário, especialmente a que trata da improbidade administrativa, serão temas do debate no Encontro Nacional de Comunicação. Durante o evento, assessores dos tribunais brasileiros irão ainda definir uma política integrada de comunicação para o Poder Judiciário. O encontro, promovido pelo CNJ em parceria com os tribunais superiores e o CJF, será realizado nos dias 25 e 26 deste mês. Entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março, o Centro de Estudos Judiciários do CJF vai promover o Seminário de Demandas Repetitivas na Justiça Federal. O evento, destinado aos magistrados federais, membros do Ministério Público, da Advocacia Pública da União e da OAB, irá debater o objetivo das demandas repetitivas que chegam aos tribunais brasileiros. As inscrições para o seminário poderão ser feitas até o dia 26 de fevereiro pelo site www.jf.jus.br. A seguir, nova disciplina em faculdades de Direito leva a realidade do ofício de magistrado para a sala de aula. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Caixa. Caixa loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. A
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Magistrado, ENFAM, em parceria com universidades de direito, vai oferecer a disciplina Magistratura, Vocações e Desafios. A ideia é levar a realidade do ofício de magistrado para as salas das faculdades de todo o país. Acompanhe os detalhes na reportagem de Gisele Mourão. Atualmente, existem mais de 650 mil alunos de Direito no Brasil. É o curso com o segundo maior número de matrículas. Ao se formarem, muitos se tornam advogados, delegados, juízes. Mas como decidir qual é a melhor área para atuar? É preciso ter vocação. Segundo a vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça e diretora-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, ministra Eliana Calmon, ter vocação para seguir determinada área é fundamental. Por isso, a ENFAM firmou parceria com universidades brasileiras com selo de qualidade da Ordem dos Advogados do Brasil para mostrar a realidade cotidiana da magistratura e formar possíveis juízes. Eu não pensei que as escolas fossem aceitar tão rapidamente e com muita credibilidade nesse projeto. E nós tivemos o cuidado de convidar todas as escolas de direito que estão com o selo da OAB. São aquelas escolas que estão organizadas, que cumpriram todas as etapas do MEC. O primeiro passo é nós convidarmos vários professores, vários pensadores na área jurídica para ministrar para os professores que irão ministrar nas faculdades esta disciplina, eles orientarem estes professores. Porque, por exemplo, todo mundo sabe o que é ética, todo mundo sabe o que é vocação e todo mundo sabe o que é magistratura. Mas não é isso que nós queremos, não é que eles transmitam isso. Eles têm de transmitir de tal forma que eles deem aos jovens que vão ser bacharéis a ideia do que é ser um magistrado, quais as repercussões que um ato da magistratura tem para com a sociedade, e também saiba das obrigações que tem um juiz, as dificuldades que tem um juiz, porque não é certo que uma carreira de tanta repercussão social como a magistratura, ela fique para ser apenas um emprego. A nossa preocupação é que não corra para a magistratura pessoas que querem um emprego. Aqui não é um emprego. Aqui é uma casa de vocação, de forma que nós vamos começar a trabalhar essas vocações no nascedouro, na universidade. Hoje muitos alunos vão para a magistratura, muitos graduados em Direito acabam escolhendo a magistratura como uma ideia de uma profissão dentro de uma gama de carreiras da área jurídica. No entanto, para o exercício da magistratura é preciso um pouco mais do que a vontade de ter um trabalho, é preciso ter a ideia de vocação. O magistrado precisa ser uma pessoa vocacionada. Então, a ideia de se introduzir no curso de graduação uma disciplina, magistratura, vocações e desafios, é bem-vinda, porque possibilita esse maior conhecimento já no curso de graduação do que é a magistratura, das suas dificuldades, dos seus desafios e do seu futuro. Atualmente, 13 das mais de 85 faculdades que têm o selo de qualidade já aceitaram o convite da escola e vão iniciar o treinamento dos professores indicados pelas universidades que ministrarão a disciplina. Toda a preparação vai ser feita pela ENFAM. Nós vamos convidar, eles virão para a nossa escola, onde nós teremos vamos fazer através de videoconferência, para que eles saibam quais os pontos que nós consideramos de importância fulcral em cada uma das matérias, em cada um dos tópicos
dessas disciplinas. Segundo a ministra, a disciplina não será obrigatória e o estudante terá que optar pela matéria na grade do curso. O estudante vai fazer a opção, se ele quiser. Por exemplo, um estudante que não tem qualquer vocação para a área jurídica, para ser magistrado, dificilmente ele vai fazer a opção por essa matéria, né? Mas um estudante que está na dúvida, eu não sei bem o que é ser juiz, o que seria ser juiz, e isso ele escolhe numa época difícil, uma época que ele ainda é bastante jovem e ele tem dificuldades, né? E aí nós temos uma matéria que pode fazer com que ele abra a cabeça. A expectativa da Infam é que as parcerias sejam oficializadas até fevereiro para que o treinamento dos professores seja iniciado. O programa da disciplina Magistratura, Vocações e Desafios foi elaborado pela equipe pedagógica da escola e terá 4 módulos. Nós vamos falar sobre a magistratura como uma questão de vocação. Vamos também falar da interdisciplinariedade da atividade judicante, porque o juiz hoje é um múltiplo de atividades. O juiz é amigo, o juiz é conselheiro, o juiz é sociólogo, né? Porque todas essas questões sociais terminam desaguando no poder judiciário. Um juiz de família, por exemplo, ele enfrenta muitas questões que não estão na biblioteca, não estão nos livros. Ele precisa de um pouco de vivência, ele precisa de um pouco de humanidade. Vamos falar sobre ética, o reflexo da atividade judicante. A ética é importante em todos os segmentos da nossa vida e em todas as profissões. Mas no Poder Judiciário, para um magistrado, a ética é instrumento de trabalho, porque ele trabalha com a verdade, ele trabalha com o certo, ele trabalha com o comportamento, de forma que a ética para o magistrado é absolutamente ferramenta, né? E, por fim, o quarto aspecto que nós queremos destacar são os desafios da magistratura na atualidade. O juiz, atualmente, ele é muito sacrificado. A sociedade brasileira se tornou muito complexa. Esta complexidade, ela termina refletindo nos problemas sociais que desaguam no Poder Judiciário, e o magistrado se vê envolvido em todas essas questões. Com essa iniciativa, a ministra Calmon acredita que a verdadeira realidade do cotidiano dos magistrados será mostrada e alunos com vocação para juízes podem futuramente se tornar membros dos tribunais. Eu já vi um jovem dizer o seguinte: eu quero ser magistrado porque ganho bem e não tenho chefe. Eu mesmo sou o meu chefe, né? Eu faço o meu horário, né? Dizem muito isso. Eu faço o meu horário. Juiz não faz horário. É juiz 24 horas. E ele tem de ser juiz enquanto o jurisdicionado está precisando dele. Então, estas coisas têm de ser passado para desmanchar alguns equívocos. Equívocos que muitas vezes se leva para a vocação, se leva para a carreira e se perpetua pela vida inteira, né? Sendo, às vezes, um mau juiz. Segundo o presidente da Associação dos Juízes Federais, Nino Toldo, o Brasil tem um déficit de magistrados. Há hoje um sentimento dentro da carreira que não corresponde aos ideais da magistratura, ou seja, há um desânimo em função da falta de perspectiva de carreira. Então é preciso que iniciativas como essa, de introduzir nos cursos de graduação uma disciplina que trate da magistratura, ao mesmo tempo é necessário que se discuta a própria magistratura e desse a ela um sentido de carreira que isso sim e desperte nas pessoas vocacionadas o seu interesse em ingressar na magistratura e nas pessoas vocacionadas que já estão na magistratura o seu interesse de nela permanecer. Você pode assistir o programa Justiça para Todos na página da AJUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. O Justiça para Todos de hoje termina aqui.
Obrigada pela sua companhia. Tchau!